Olá, turminha! Tudo jóia com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós temos duas videoaulas, uma de geografia e uma de história. Então, pegue seu caderno de língua portuguesa, história e geografia, prepare os materiais, prepare um lápis bem apontado, uma borracha, lápis de cor, organize o ambiente, preste bastante atenção nas explicações da prova, certo? Nas nossas aulas de geografia, nós estamos aprendendo sobre os meios de transporte, certo? Mas como fica o nosso planeta com tantos meios de transporte que existem no mundo, hein? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre isso hoje. Então, vamos lá? Abra o seu caderno na página 167 e acompanhe a leitura do texto com a prova. E o meio ambiente? Como fica? Vamos ver? A maioria dos meios de transporte que utilizamos se move com o uso de gasolina, diesel, etanol e eletricidade. A queima desses elementos provoca um problema muito sério, a poluição do ar. O aumento de gases tóxicos compromete a nossa saúde e, ao mesmo tempo, compromete a atmosfera e o clima do planeta. Os principais problemas de saúde gerados por esses gases nocivos afetam nossa respiração, provocando tosse e alergias, afetando brônquios e pulmões. Em muitos lugares, isso é tão grave que as pessoas até usam máscaras para circular pelas ruas. Então, olha só, os meios de transporte, a maioria deles poluem o ar e o nosso planeta acaba sofrendo muito com isso e nós também, porque por conta da poluição podemos desenvolver diversas doenças respiratórias. Vamos continuar? A China, país com a maior população mundial, utiliza muitos meios de transporte. Além disso, possui um dos maiores parques industriais do mundo, o que gera altos níveis de poluição atmosférica. Então, a população da China costuma usar máscaras e um dos motivos é a poluição do ar. Um problema que atinge o mundo todo é o efeito desses gases no aquecimento global. Eles formam uma camada na atmosfera, especialmente o gás carbônico ou CO2, que impede a circulação normal do ar quente, fazendo com que ele fique retido próximo à superfície. Com isso, há um aumento da temperatura no planeta, provocando derretimento de geleiras, aumentando o nível das águas dos oceanos e provocando a perda de terras e lugares que são habitados por pessoas, animais e plantas, prejudicando desta maneira o equilíbrio necessário à manutenção da vida como a conhecemos. Então, olha só quantos problemas a poluição gera no nosso planeta. E todos esses problemas que são gerados na natureza acabam prejudicando nós, os seres vivos, as pessoas e os animais também. A maior parte das florestas naturais tem espécies vegetais em risco devido ao aquecimento global. Esta floresta está situada em Angola, país africano e tropical, que vem sofrendo diminuição de umidade. Esta floresta aqui, tá bom? A redução das áreas de geleira está atacando o habitat do urso polar e, consequentemente, prejudicando também a sua sobrevivência, mais uma espécie de animal que sofre por conta do aquecimento global. Diálogo com o texto, na página 169. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto que nós acabamos de ler. Segundo o texto, quais os principais problemas que a emissão de gases tóxicos liberados na atmosfera pelos meios de transporte causam ao meio ambiente? Pinte a alternativa correta. Então, vamos lá?
Aquecimento global, diminuição do nível das águas, poluição dos rios, poluição atmosférica, prejudicando a nossa saúde. Segundo, a poluição atmosférica, aquecimento global e aumento dos níveis das águas, prejudicando a nossa saúde. Aquecimento global e aumento do nível das águas, o que gera equilíbrio da vida. Então, qual tirinha tem a informação correta sobre a emissão de gases tóxicos, hein? Olha só aqui a primeira. A primeira está falando que causa aquecimento global e diminuição do nível das águas. Aqui já está errado, olha. Porque há aumento do nível das águas. Lembra que nós lemos lá no texto? As geleiras estão derretendo, causando aumento do nível das águas. E essas águas cobrem terras habitadas por pessoas e também animais. Então, esta não é. Vamos na segunda. A poluição atmosférica. Então, acontece sim poluição atmosférica. Aquecimento global. Também acontece o aquecimento global. Aumento do nível das águas também e prejudica a nossa saúde. Então, essa segunda está tudo certinho. Vamos ver a terceira? Aquecimento global, certo. Aumento do nível das águas, certo. O que gera equilíbrio da vida. Errado, né? Gera desequilíbrio, porque se a água aumenta e pega, por exemplo, e toma, por exemplo, a casa dos animais, gera um desequilíbrio, porque os animais vão sair do habitat natural deles e ir para outros lugares. Então, você vai pintar a segunda tirinha, tá bom? 2. Como é a qualidade do ar onde você vive? Explique a sua resposta. Então, você vai responder conforme o local que você mora, tá bom? Eu vou responder conforme o lugar que eu moro. Aqui onde eu moro próximo a uma avenida, então a qualidade do ar não é muito boa, porque tem muitos carros, caminhões e ônibus, tá bom? Então, registre conforme o local que você mora, certo? Exercício 3. Quais sugestões você daria para diminuir a poluição provocada pelos meios de transporte? Tenho algumas. Eu até falei em outras aulas. Um exemplo é uma situação que acontece muito. A pessoa mora próximo a uma padaria ou a um mercado. E aí a pessoa precisa ir na padaria só buscar os pães. Não são muitos pães. Poucas coisas que é possível a pessoa carregar. Ao invés da pessoa ir a pé, ela vai de carro, não é? Então, andar mais a pé ajuda bastante. Andar de bicicleta e também usar transporte público. Claro que a Pro já disse até em outras aulas que muitas vezes o transporte público não tem uma boa qualidade, mas o ideal seria que os transportes públicos fossem bons e que as pessoas pudessem deixar os carros em casa e usar trens e metrôs, tá bom? Então, eu dei aqui algumas sugestões, ó. Andar mais a pé, bicicleta e utilizar mais trem e metrô. Se você tiver uma outra sugestão, você também pode colocar aí. Pause o vídeo e faça o registro. Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar sobre caminhos. Esta é a representação de parte do bairro onde Vinícius e Murilo moram e estudam. Observe o caminho percorrido por eles para irem à escola. Então, olha só, o caminho que o Murilo faz está em vermelho e o caminho que o Vinícius faz está em azul. Então, observe bem esse caminho. Agora é com você. Localize no mapa as casas de Murilo e de Vinícius e identifique-as com um X. Então, vamos lá, pegue o seu lápis e você vai fazer um X na casa do Murilo e na casa do Vinícius, ó. Casa de Vinícius e casa de Murilo, tá bom? Faça um X. Qual o endereço deles? Muito bem, então se a casa deles está aqui, a rua da casa deles é esta aqui.
ok? O endereço é o nome da rua, tá bom? Então, qual é o nome da rua da casa de Murilo e da casa de Vinícius? Olha aqui, Avenida Cotia. Então, escreva aí no exercício 2, Avenida Cotia, tá bom? 3. Localize a escola e circule-a. Então, onde está a escola aqui nesse mapa? Aqui, não é? Então, circule em volta da escola, tá bom? Exercício 4. Escreva abaixo o nome de alguns pontos de referência pelos quais eles passam. Então, nós já conversamos em outras aulas sobre pontos de referência, não é verdade? São locais que você indica para alguém para que essa pessoa possa se localizar, tá bom? Então, vamos ver aqui o Murilo. Vamos ver o caminho do Murilo, ó. O Murilo sai de casa, ele passa em frente a uma lanchonete, aí ele continua, aí ele passa em frente a uma padaria, a uma farmácia, ao shopping, e aí ele chega na escola, tá bom? Então vamos escrever aqui, o Murilo passa próximo a uma lanchonete, depois uma padaria, farmácia e shopping. Então, escreva aí na letra A os pontos de referência pelos quais passa Murilo. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, mas nós vamos fazer o caminho de Vinícius, tá bom? Então, olha lá, o Vinícius também passa próximo à padaria, à farmácia, ao shopping também. Continuando, olha, ele passa em frente ao hospital. E ele passa também em frente ao estádio, olha lá, tá bom? Então, vamos anotar aqui os pontos de referência em que Vinícius passa. Olha aqui, padaria, farmácia, shopping, hospital e estádio. Pause o vídeo se for necessário, depois vamos continuar. Escolha 3 pontos de referência e crie símbolos para representá-los. Lembre-se de nomeá-los. Então, Vinícius e o Murilo passaram por diversos pontos de referência. Você vai escolher 3, escrever o nome deles aqui e você vai criar um símbolo, um desenho para representar esses pontos de referência. Eu coloquei 3 sugestões aqui, tá bom? Então, eu coloquei primeiro padaria, aí eu coloquei a figura de pães. Eu também coloquei farmácia, coloquei uma figura de comprimidos, remédios. E shopping. E para o shopping eu coloquei várias sacolas. Você pode escolher outros pontos de referência e também fazer outros desenhos. Não precisa ser iguais aos da Pro. Só que se você gostou dessas sugestões, você também pode copiar, tá bom? Pause o vídeo, não esqueça de escrever, tá bom? E também de colorir os desenhos, combinado? Esta lição está na página 193. É a página 193 e 194. Vamos lá? 1. Observe o mapa que lhe foi entregue para visitar a cidade da cartografia. Marcamos com uma seta vermelha o lugar onde você ficará hospedado. Então, você vai ficar hospedado aqui, ó. Tá vendo? Agora, faça o que se pede. Escolha um lugar para visitar e assinale o com um X. Bom, então, digamos que eu vou querer visitar aqui, ó, a Praça do Chafariz. Aí, eu vou fazer um X aqui. B. Trace no mapa o caminho que faria do hotel até esse lugar. Como o mapa do Vinícius e do Murilo não tinha um traçado da casa deles até a escola, você vai fazer a mesma coisa. Por exemplo, o local que eu escolhi foi a Praça do Chafariz. Então, eu vou fazer esse caminho, ó. Vou fazer o traçado até a Praça do Chafariz, certo? C. Por quais lugares você passaria? Cite 2 deles. Então, o caminho que eu fiz, ó, eu vou passar pelo posto de gasolina e pela Praça do Monumento. Você vai escrever de acordo com o caminho que você vai fazer, tá bom? 2.
Nesse mapa, há muitos pontos que podem ser usados como referência. Escolha 3 e crie símbolos para representá-los. Então, essa atividade é igualzinha à atividade que vocês acabaram de fazer. Lembra? A Pro criou lá pães como símbolo para a padaria, comprimidos como símbolo para a farmácia e sacolas como símbolo do shopping. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Então, vamos dizer, olha, se você escolher a livraria, você pode desenhar livros. Se você escolher o terminal de ônibus, você pode desenhar um ônibus e assim por diante, ok? Faça tudo com bastante capricho e não esqueça de colorir. E por hoje, em geografia é só. Se ficou alguma dúvida na nossa live, nós conversaremos. Mas se você não for participar da nossa live, você pode enviar um e-mail para... Tudo bem? Beijo para vocês e até daqui a pouco.